meus queridos, adivinha onde é que eu estou? Estava ali escondidinho. Eu ia falar para vocês, achem os 7 erros, mas não deu porque eu lembrei que era uma imagem. Tudo bem, meu querido? E aí, vamos começar logo essa bagaça? Porque já estamos, meus queridos, chegando nos finalmente. Isso mesmo! Vamos ficar livres, professor! E claro que um pouquinho com o coração apertadinho de saudade, já estamos iniciando lá os finais das aulas. Agora, já estamos aí, ó, na penúltima aula da NBAZ do 3º ano. Daqui a pouco, faremos a gravação juntamente com vocês sobre a revisão geral, revisão de recuperação, mas hoje, professor, a nossa penúltima aula, meus queridos, dá uma olhada lá na tela, aula 22.1, antes da revisão geral, é claro. Na aula 22.1, professor, vamos falar então sobre os beneficiamentos, né, e armazenamento da produção. Só para lembrar, para resgatar. Nós estávamos falando, para mim aqui, diretor, nós estávamos falando sobre os processos, né? De produção, as podas, poda de formação dentro do sistema SAFs. Estávamos falando também dos processos, né? De favorecimento da poda para evitar o sombreamento, adubação do solo. E agora nós vamos falar, falamos sobre o processo de colheita, não é isso? Os cuidados que devemos ter com as colheitas. E agora chegamos na etapa pós-colheita, que são os beneficiamentos. Beneficiamento, armazenamento e processo de comercialização. Então, só para a gente resgatar, o que significa, professor, o beneficiamento? É quando a gente faz algumas práticas, nós embutimos valores dentro do produto. O produto, claro que ele não, quando a gente fala assim, a venda in natura, é quando você pega, colheu o fruto, só que aí, depois de colher, para armazená-lo ou para já direcionar ao mercado, seja qual for, você faz algumas atividades que vão beneficiar de forma a proteger e garantir uma... Eu não queria falar um processo de conservar, mas sim garantir que aquele produto dure, tenha uma durabilidade até o consumo final. Não dá na mesma falar conservar, professor? É porque nós já estamos habituados em ligar a palavra de conservar, utilizando determinados produtos químicos para realizar essa durabilidade, aumentar a durabilidade. Não é isso? Mas nós temos também outros processos de aumentar essa durabilidade, esse processo, sem adicionar produtos químicos. Vamos lá, então? Dá uma olhada aí na tela, meus queridos. Então, nós vamos ver aí quais são os tipos de beneficiamento. Acredita que até a limpeza do fruto é um beneficiamento? Quais são os tipos de armazenamento e os processos de comercialização? Então, a habilidade da aula de hoje é entender as formas de beneficiamento e armazenamento e comercialização dos produtos advindos dos sistemas agroflorestais, que são as SAFs aí. Então, para iniciar, beneficiamento. No pós-colheita, pode ser realizado pré-beneficiamento, beneficiamento e processamento. São diferentes, hein, galerinha? Todo esse processo aí de beneficiamento, pré-beneficiamento, o beneficiamento propriamente dito e o que a gente chama aí de processamento são diferentes. Vamos aqui. Beneficiamento. O que ele requer? Mão de obra treinada, disponível, recursos financeiros disponíveis. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Por quê, prof? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar. Primeiro, pré-beneficiamento. Eu vou dar um exemplo com a laranja, tá bom?
com a fruta que nós estamos vendo aí. Mas isso é a mesma coisa para laranja, para maçã. Aí eu vou colocar uma fruta aí que eu acho que ninguém iria pensar, que é o tucumã. Por exemplo, pré-beneficiamento. O pré-beneficiamento é organizar. Foi feita a colheita e aí, antes de você realizar um beneficiamento, você faz o pré, que é organização. Como é que eu faço a organização do beneficiamento aí dessa laranja? Tamanho, tucumã, tamanho, maçã, tamanho, cor, tá bom? E o tucumã também passa pelo pré-beneficiamento do processo de tamanho, cor e ainda cápsula, porque existe uma cápsula do tucumã que alguns apresentam e outros não. Então é separação, organização, beneficiamento, limpeza, feito todas as frutas, e o processamento, professor. Um dos beneficiamentos é se você for realizar a retirada da polpa. A laranja, o sumo, né? Eu não vou falar suco, é o sumo, tá bom? Professor, para beneficiar, quer dizer, na laranja a gente fala sumo, o sumo da laranja, que é o líquido, não é isso? Já no tucumã é despolpa, como se fosse na manga, despolpa. Aqui para mim, ó. Vem aqui para mim. Olha só, um dos beneficiamentos, você pode, na manga, você faz a despolpa, aí tira aquela carne, né, da manga, e você faz a embalagem dela de acordo com o peso. 500 gramas, cada pacotinho tem 500 gramas de polpa, despolpa, é a carne da manga. Mas a manga também aí você vai separando, né? Faz o processamento. Mas, prof, eu não quero fazer a despolpa da manga. Eu quero fazer o sumo. Então é outro processo. Você, além de cortar, tem que triturar. É igual ao abacaxi. O abacaxi, você vai processar o abacaxi, retira a casca e corta. Não é isso? Corta a carne, não é isso? A carne do abacaxi, a polpa do abacaxi. Mas se você fizer a despolpa, você tritura. Então não vai fazer em gomos para ser embalado o processamento de embalagem, dentro de uma lata de conserva, ou então de uma garrafa de conserva. Você tritura e vende para açúcar. Tudo depende desse tipo de... Quais são os tipos de beneficiamentos e processamento. É diferente processamento. O tucumã, quando a gente vai fazer a despolpa do tucumã, você tem muitos, depende para onde ele vai ser direcionado. Você pode colocar em pacotinhos de carne, né? De vários filetinhos de tucumã, ou você vai triturar, e é outro tipo de beneficiamento e processamento. Tritura, aí faz tipo um creme de tucumã, que vai ser direcionado para um outro mercado, que pode ser para realizar processo de fabricação de gelados, como sorvetes, cremes, picolé. E quando vai vender para carne, só faz a despolpa, faz várias tirinhas de tucumã, é para outro direcionamento de mercado. Cada tipo de processamento, cada tipo de beneficiamento tem um processamento. E aí também tem um valor que é adicionado a esse produto final, que é totalmente diferente de quando você vende ele in natura. Professor, quando a gente faz esse tipo de beneficiamento, a casca da maçã, a casca da manga, a casca do abacaxi também são aproveitados. Quando não é vendido in natura para o mercado, mas passa pelos beneficiamentos e tipos de processamento, a casca, ela também é direcionada para uma outra vertente do mercado. Então, da fruta que passa por um processo de beneficiamento, dela tudo se aproveita. Até o caroço.
tá bom? Que o do Tucumã é o direcionado também para indústrias, né, de resinas, retirar o óleo e a amêndoa. Nós vamos ver isso mais tarde, tá bom? Na tela, meu diretor! Hoje se eu quisesse ficar só nesse slide aí. Deus, não pode não. Então vamos parte a parte. Para cada processo, nós temos aí o beneficiamento, nós temos alguns itens que devemos levar em consideração. Um deles, é a mão de obra treinada disponível. Claro que os processos de beneficiamento, o que significa mão de obra especializada, professor? Muito simples, pessoal. É igual. Vou comparar. Não consigo fazer sem comparar. É igual como você tem no abatedouro. No abatedouro de piscicultura, o beneficiamento, tem pessoas que já são treinadas em tirar o filé do peixe. Pessoas treinadas em saber cortar as peças bovinas. O filé contra filé, colchão mole, colchão duro, patinho, picanha, tem que saber cortar, tem que saber retirar as peças. Então, até para o beneficiamento de fruta, tem pessoas que tem que saber, porque é manual, é um serviço manual, nada é mecânico. É manual você cortar o quê? A casca do cupuaçu. Não é todo mundo que consegue, tem até concursos, né? Em cidades ribeirinhas e comunidades ribeirinhas, melancia, descasca a melancia, o abacaxi, ou fazer uma competição entre equipes que faz os processos de beneficiamento. A mão de obra dentro dos beneficiamentos são essenciais, porque são mão de obras especializadas, que evitam gastos e danos, porque tem que se aproveitar. Você vai tirar uma peça, né? Uma peça bovina, uma peça suína, uma peça de ave, de peixe. Também tem esses processos relacionados aos frutos. Então, é uma mão de obra, sim, especializada. E para isso requer o quê? Recursos financeiros disponíveis para isso. Tá bom? Então, como é que eu falo? É um setor da indústria que é bem valorizado e também tem, assim, as suas etapas, tá? Perecibilidade do produto. O quanto, né? E com que rapidez o produto torna-se perecível. Então, aí vem de encontro com o quê? Pessoal, esse item, né, que a gente está sinalizando aqui, do beneficiamento, ele vem de encontro com o período de coleta, tem que estar tudo tem que ter um cronograma, um planejamento, porque o produto, desde o início da colheita até o processo, colheu, aí ele tem que ser escoado, ou vai para o mercado, direto para o mercado, para as feiras livres, para os setores de abastecimento, ou ele vai para a indústria. Se for para a indústria, mercado que eu falo, são mercados, aqui não tem, né? Mas em São Paulo tem o CEAGESP, que distribui, né, todo o produto que vem da agricultura. Mas o mercado que eu falo é dos produtores, né, da atividade agrícola familiar, que já faz a comercialização direto com grandes supermercados do centro da cidade, ou se vão fazer em feiras na cidade ou da própria comunidade. Mas também tem muitos produtores que já direcionam o produto final em indústrias. E as indústrias vão fazer esses processos de beneficiamento. Então, o cronograma tem que ser muito alinhado, porque o produto, como um produto que está crescendo aqui no estado, que ainda tem muita necessidade de investimento, mas não investimento financeiro, investimento técnico. Quando eu falo investimento técnico, é de conhecimento para atividade cultural, para tratos culturais, que é a pitaia. A pitaia está se desenvolvendo muito, essa cultura aqui no nosso Brasil. No nosso Brasil não, desculpa, no estado de Rondônia. E ainda é sedenta de quê? De conhecimentos técnicos sobre tratos culturais.
E o fruto, a da pitaia, é um fruto que é muito sensível ao processo de transporte, de colheita. Quem conhece a pitaia, quem já viu o fruto, a casca até que é um pouco mais rígida, mas ela pode sofrer danos. E igual o tomate, né? O negócio de você realizar os beneficiamentos dele antes da época de ficar perecível, começar a ter manchas, e o processo de amadurecimento, como acontece com a banana, dá um aspecto que já está em processo de decomposição. Então, a perecibilidade do produto está relacionado muito à época do beneficiamento. Condições de infraestrutura, aí sim. Por exemplo, claro, isso aí, pessoal, quando a gente fala de sistema SAFs, é quando a gente fala dos produtores rurais se alinharem e realizar a formação de não é consórcio, mas de realizar uma infraestrutura que atenda todos os produtores. Que infraestrutura é essa, professor? É uma infraestrutura que possa receber os produtos. Os produtores de abacaxi, os produtores de laranja, os produtores de morango, os produtores de maracujá, e que quando as safras são colhidas, são direcionadas para aquele setor aonde vão fazer o processamento. Então, é tipo um nome. Como é que a gente chama? Quando eu produzo vários eu crio animais, mas não tenho onde abater. Aí eu faço um. Fala comigo, meu querido, que eu não tenho ninguém, eu tô sozinho mesmo. Cooperativa! Aqui! Volta pra mim! Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. Ele fala bem assim. Volta o vídeo, quem quiser, daí no YouTube. Ele fala com um cantinho na boca. Cooperativa. Eu te amo. Meus queridos, isso como formação de uma cooperativa. Porque se os produtores de abacaxi, de pitaia, de laranja, maracujá, eu quero produzir maracujá, mas só que a oferta aqui no estado não está boa. Mas o estado fornece o quê? Produtores de abacaxi, de maracujá. Faz uma cooperativa. E aí nessa cooperativa tem toda o quê? Infraestrutura para receber a tua produção. E aí, como é que é o tipo de beneficiamento do maracujá? Tem maracujá? Tem maracujá não, Jefferson. Tem variedades de maracujá que são mais ácidos. Outros maracujás não são tão ácidos, mas tem já mais uma quantidade, né, de frutose. E aí você separa, faz a polpa, somente a despolpa do maracujá. E aí, essa cooperativa, que tem toda a infraestrutura, embala essas polpas e manda tudo para os outros estados, meus queridos. Pitaia também. É perecível pitaia, professor. Como assim? Muitos produtores de pitaia que estão crescendo aqui no estado de Rondônia, na hora de... Ai, a palavra, meu querido, a palavra. Que eu vou no canto da boca, como é que fala? Transportar, mas eu gosto da outra palavra. Tem que ser aquela que tem uma cachola na cabeça do professor. Escoar! Isso! Ele fala assim, ó. Volta a fita, você não erra, ó. Escoar. Quando o produtor de pitaia vai escoar a sua produção, aí ele já tem que fazer o planejamento junto com uma infraestrutura na comunidade, realizar a despolpa da pitaia, que aí ele pega todas essas polpas e manda para a indústria de outros estados para fazer o quê, professor? Fazer cremes para atender a alta gastronomia, que agora tá bombando. Alta gastronomia, sorvetes, picolés, cremes. Se o Estado aqui não acordar logo para atrair indústrias, os produtores podem fazer isso. Os processos de beneficiamento vêm de encontro com as necessidades do mercado. Se não for aqui, no estado de Rondônia, são em outros estados. Porque nós podemos fazer esse processo de exportação para os outros estados e atender às necessidades das indústrias que lá estão. Então vamos atrair e dar condições para essas indústrias se instalarem, não é isso? Eita, Jefferson, aumenta aqui para mim! Estou começando a falar besteira.
também temos as condições de infraestrutura da energia, que eu estou falando sobre essas formações de... Como é que é o nome? Fala, meu querido. O nome do setor, para todo mundo usar aquele mesmo... Cooperativa! Já perdi até o sinal! Sinal de ver. É assim, Sâmio? Ah, calma aí. A mão dele é essa que está assim e essa fica assim. É isso? Eu vou tomar mais umas aulinhas com o Sâmio. Isso, as cooperativas, tá bom? Que são os setores agroindustriais. Pode aumentar, meu querido diretor! Eita, que a felicidade hoje está que tá. O clima tá bonito. Eu odeio esses traços. A realização do pré-beneficiamento e o beneficiamento, olha aí, galerinha, tem agregado valor produtos de origem agroflorestais, com ganho significativo para quem? Para o produtor rural. É isso que eu falo. É a força das mulheres do setor agroindustrial. Vou falar agroindustrial porque aí para essa manga está aí na mão delas, para a maçã está aí. Elas também se utilizam dos recursos de criações de vegetais para poder proporcionar uma melhor qualidade do produto final. Então, quando ocorre aí, pessoal, a garantia de mão de obra especializada, a integração da comunidade para uma melhor, não é nem sobrevivência, melhorar as condições das famílias agrícolas aqui da nossa região. Então, não vender somente o fruto in natura, mas fazer um beneficiamento nesse fruto que venha agregar valores e desenvolvimento para as regiões ribeirinhas, desenvolvimento para as comunidades também quilombolas, indígenas e os setores de agroflorestais também, que estão ali nas linhas, próximos à BR. Exemplo do beneficiamento é transformar o produto, né, que advém do sistema SAFs, transformando de matéria bruta em matéria... Bruta é aquele negócio, né? Quando a gente fala assim, muitas vezes você tem um tronco de árvore, um tronco, que ao olhar de um carpintaria, né? Carpintaria, ao olhar de um artista que tem essa mão de obra especializada, transformar em um banco, uma mesa, uma tábua de cortar carne com um formato mais rústico. Aqui eu sei que eu estou colocando aí, madeira bruta para pranchões, tábuas, planquetes, estacas, entre outros, mas aqui eu vou valorizar aqui no estado de Rondônia, as madeiras que nós encontramos, né, toras que são caídas advindos do efeito de tempestades e chuvas, e troncos que são derrubados em atividades naturais, são transformados não só em jogos, né, para a churrascaria, mas também como beneficiamento de arquiteturas que são utilizadas. Aqui no estado de Rondônia tem bastantes artistas que têm uma percepção, uma visão de embutir uma arte dentro de um tronco, e isso sim valoriza e embute. Muitos artistas do estado de Rondônia fazem esse tipo de processamento de madeira, que são objetos, né, de aquisições, não só para outros estados do Brasil, mas também para outros países, que valorizam esse processo de beneficiamento artístico advindo do sistema SAFs. Frutas, lavadas, despolpadas, fermentadas, secas e classificadas, é o que eu estava falando para vocês. Lembra? O processo de processamento de frutas, eu dei o exemplo, né, do tucumã, da laranja, da pitaia. Eu vou ficar falando de pitaia. Eu estou devendo uma aula só de pitaia, sabe? Acredita? Eu vou fazer uma aula, mesmo porque pitaia é uma cultura muito nova aqui no estado de Rondônia. Eu também estou fazendo uns levantamentos bibliográficos para eu entender. Não é que eu não sei plantar pitaia. Eu sou, pelo menos, humilde de falar. O meu interesse de preparar uma aula de pitaia para vocês está mais ligado ao processo fitossanitário. O
que isso, professor? As doenças. O processo, pitaia é uma cultura muito fácil de fazer o pomar de pitaia. Agora, os tratos culturais também não são difíceis. Agora é a prevenção. A podridão negra é uma das principais doenças. Já não vai dar aula de pitaia agora, mas o tio está preparando. Meu problema mais é fitossanitário. É saber as doenças, como evitar. Só isso. Claro que para fazer uma aula dessa a gente tem que, né, se preparar primeiro. Mas vamos voltar aqui, ó. Pitaia, laranja, manga, cupuaçu, ingá amazônico. Não é só lavar. Você pode fazer a despolpa, fermentar, porque aí o processo de fermentação dá toda característica que vai direcionar para um outro nicho de mercado especializado que dá uma valorização ao seu produto. Também fazer os processos de desidratação, que é secas, né? Você vender casca de laranja desidratada, casca de laranja de manga, banana, a maçã, as cascas desidratadas. Não só as cascas, pessoal, como a própria fruta. A banana, tem produtores rurais que tem vantagens. Ao invés de vender a pica da banana in natura, claro, vende uma porcentagem dessa banana in natura, mas a outra direciona para o mercado natural, que vende aquele pessoal que faz exercícios físicos, que come aquela banana desidratada. Professor, oi, meu querido estudante. Aqui para mim, professor, então eu posso vender a banana in natura, posso vender o creme de banana, que você vai dar um valor, isso claro que não é para o mercado interno, isso é para o mercado externo, para outros estados, que do creme de banana, que é aquela banana toda triturada, a polpinha dela, o creme, ela é utilizada, ela é um processo de você aumentar e diminuir o período, como é que fala? A depreciação, porque ele vai ter um período, né, a forma de você aumentar o processo de conservar a banana, conservar a pitaia, conservar essa polpa. Você despolpa, você transforma em creme, você congela. E aí você aumenta o período de armazenamento e favorece um tempo para você conseguir fazer, então, aquela comunicação com o mercado, o investimento e levar para fazer, tanto para a área gourmet, como para a área de sorvetes, sucos. É uma forma de você garantir que em épocas que não tem um fornecimento desse tipo de produto, não está na época da banana, não está na época do abacaxi, você forneceu os sucos, os cremes para a indústria. Isso tem que ter visão. Não é só visão, é preparo. Porque o mercado hoje, ele não, já era diverso. Só que hoje o mercado está sendo empreendedor. Você, produtor, fruticultor, né, tem que sair, tem que estar preparado. Claro que isso é uma forma de você se organizar, não só para fornecer ao mercado o produto in natura, mas fornecer ao mercado o produto beneficiado em épocas de não ter a época do plantio. Por exemplo, existe a época da pitaia, produção de pitaia, produção de manga, produção de abacaxi. Em épocas que essa fruta ela é mais escassa. Aí sim você oferece ao mercado a fruta beneficiada. E na hora que tiver a época de produção dessa fruta, você consegue atender os dois nichos de mercado. E isso sim é o processo de fornecer, estar preparado a abastecer o mercado, não só com o processo natural, mas com o processo beneficiado, que não é adicionado nenhum produto químico em relação a isso. Hoje, os beneficiamentos só tem uma questão, é a mão de obra e infraestrutura para isso. Sempre temos que estar ligado a esse processo. Aqui para mim, por favor, aumenta, diretor.
Claro, a classificação. Ei, professor, por que eu só falo as classificações? Porque, pessoal, para fazer os beneficiamentos, tem que, não é só, vou colher o fruto, vou triturar, vou ensacar e vou congelar. Claro que esse processo de embalagem tem que ser a vácuo, não pode ter ar para garantir a conservação, mas não é só isso. É porque tem que levar em consideração, gente, é muito importante. Tem abacaxi, eu vou dar o exemplo de abacaxi porque isso fica mais nítido para quem não é da área. O abacaxi, existem variantes de abacaxi, a variação, de serem mais ácidos, de serem mais doces, não é isso? Abacaxi que é voltado para a indústria de sucos, abacaxi que é voltado para a indústria de cremes, é igual tomate. Não é toda a espécie de variedade de tomate que serve para fazer molho. Existe o tomate, a variedade para molho, e existe a variedade para extrato de tomate. Molho de tomate é uma coisa, extrato de tomate é outra coisa. Então, quando você for fazer despolpa, quando você for fazer frutas secas, você tem que pegar espécies com as mesmas características. Então, a gente fala de classificações. Tem que classificar para você fazer o creme, a despolpa. Quando eu falo despolpa, pessoal, é aquele pedaço da carne da manga, do cupuaçu, fatias, e são congeladas. Isso é uma coisa. Creme é você fazer como está aí na figurinha. Tritura tudo. Então, para cada processo de beneficiamento, também entra as classificações das frutas utilizadas nesse processo. Isso requer o que é tudo, professor? Um planejamento. Ai, Senhor, estou aqui ligando aqui. E, professor, e o armazenamento? Como a gente está falando de beneficiamento, nós temos o armazenamento tanto in natura, como o armazenamento das polpas, dos cremes, das fatias, do que é processado. Tem os dois, tá, pessoal? Então vamos ver, professor? Vamos ler aqui, ó. Armazenamento. Alguns produtos agroflorestais necessitam de armazenamento adequado para garantir o que, professor? As esperadas qualidades e longevidades. Claro! Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu trocar aqui, vem logo aqui, canetinha, marca tudo. Qualidade e longevidade. Tá bom? Quando a gente fala de qualidade, pessoal, aí entra dentro de classificação, tá? Essa qualidade aí tá totalmente ligada a, por exemplo, se eu vou fazer frutas secas de banana prata, não vou misturar com banana maçã. Despolpa, creme de banana prata, não vou misturar com creme de banana maçã. Manga rosa, não posso misturar com outra variedade de manga. Então, essas classificações são sim necessárias para o quê? Para a qualidade do produto que você vai oferecer ao mercado, indústrias que recebem, que compram os beneficiamentos, e longevidade para esse produto. Porque a palatabilidade, a acidez, a textura está totalmente relacionada com a longevidade. Porque a acidez da fruta ou a acidez, a basicidade. Porque lembra que a banana tem aquele negócio travoso quando a gente come ela, por causa do processo de acidez básico e eu quero falar de doçura, mas não é doçura, é da concentração da frutose. Também vai interferir da forma com a qual você tem que armazenar, a temperatura que eu estou querendo dizer. Nem todas vão ficar na mesma temperatura, que vai facilitar a sua colocação no mercado e na época mais o que, ó, apropriada comercialização. Como é que eu vou valorizar então a minha despolpa? Como é que eu vou valorizar o produto que é beneficiado lá na comunidade ribeirinha, lá na comunidade quilombola, indígena,
ofertando produtos que são beneficiados em épocas que não há no mercado o produto, tá? Ele é escasso. Então, se você beneficiou, se você armazenou em épocas que não tem aquela fruta no mercado, é que você vai oferecer, valorizando assim todo o processo que você se organizou, como produção, plantação, os processos de realizar os tratos culturais. Você embute uma valorização monetária nesse seu produto beneficiado ao mercado em épocas que a fruta não estão disponíveis. É muito difícil fazer isso com tomate, né? Vender o tomate processado já o processo de tomates secos é um nicho do mercado que ninguém se tocou ainda. Produzir tomates, processar o tomate, mas o armazenamento dele requer um conhecimento técnico para isso, para ofertar, mas aí vai direcionar para um único mercado gastronômico. Tem que verificar as vantagens e desvantagens para esse processo. Vamos, Jefferson, 3 minutos! Aqui, pessoal, nós estamos mostrando, né, que é o clássico. Esse é o clássico. O clássico, sim, é o armazenamento da fruta in natura. Isso é o clássico. Nós não estamos dando ênfase a esse tipo de armazenamento in natura, que isso é o convencional. Nós estamos falando sobre o processo de beneficiamento. Cara, acabei de ver um aqui que eu não sei se mas eu me lembrei, o caqui. Que o caqui é um fruto muito, muito requisitado ao mercado. E também é um fruto que você pode fazer um processo de beneficiamento dele aí para ofertar ao mercado nas horas que eles não estão disponíveis, né? Em paiós, grãos ou estruturas maiores. Aqui, nós estamos falando que é armazenamento e beneficiamento de produtos agroflorestais. Também eu estou falando somente da agricultura, não estou falando ainda de criações. Impressionante, nós não falamos em nenhum momento de criações ainda, né? Mas aqui aqui é o processo de armazenamento de grãos, tá? Soja, feijão, arroz, trigo. Então, os grãos, pessoal, quando a gente está falando em processo de armazenamento, não difere, tá? Os grãos produzidos em sistemas SAFs não diferem dos sistemas tradicionais em questão de armazenamento. Porque o que tem no armazenamento do grão é época de colheita, tomar cuidado com a porcentagem de umidade desse grão, porque cada espécie, e dentro da espécie temos variedades, nós temos uma porcentagem de grãos, que nós vimos isso nas aulas lá do 1º e 2º ano, que a porcentagem, a umidade relativa do grão tem que ser levado em consideração para manter dentro de um silo. E isso vai evitar o ataque de pragas como artrópodes, bactérias e fungos dentro do armazém. Então tem todo um sistema climático que é controlado dentro dos silos. E nós temos vários tipos de silos para diferentes sistemas de armazenamento desses grãos. Não tem diferença, só tem uma, né, professor Jefferson? É que esses grãos não são beneficiados. São grãos que não são tratados. Não tem fungicida, inseticida, nenhum tipo de controle, ou mesmo controle para diminuir o potencial de germinação. E essa é a grande diferença mesmo. Aí, são os silos que eu estou falando para vocês, que é onde é utilizado para realizar o processo de armazenamento, tá? Ok, professor. Aí nós temos, né, as vias e os fatores de armazenamento do grão. Vem aqui, galerinha. E, eu sei que faltou umas partezinhas para a gente só concluir sobre o processo de armazenamento dos grãos, que tem 3 tipos de sistemas de silo. Mas, don't worry, a gente faz essa revisão e adição desse assunto juntamente com o bate-bola jogo rápido que a gente vai iniciar daqui a pouco, antes de vocês iniciarem as atividades. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado, Sâmbio, pela sua colaboração. Às vezes dá um esquecimento na cabeça do tio, mas eu tenho o Sâmbio aqui para poder me ajudar.
Aguardo vocês pro bate-bola jogo rápido. Tchau.